Amém, queridos? Fazer plano é bom, não há nada de errado nisso. E Deus nos dá liberdade de planejarmos. Amém? Então, não tem nada de errado em você pensar na sua vida, de você ter metas, de você ter alvos, de você pensar na sua vida familiar, fazer planos para a sua família, de você planejar a sua vida profissional, financeira, né? De você pensar nos papéis da sua vida e estabelecer ali metas, objetivos. Isso é massa, isso é muito legal, isso é bom. Mas eu quero acrescentar algo, né, nessa reflexão, nesse entendimento sobre como nós podemos planejar a nossa vida. E eu vou lá para Provérbios, eu vou pegar muitos provérbios aqui que falam sobre isso. Eu quero começar com Provérbios 19 e 21. Eu vou trazer aqui alguns princípios que vão te ajudar a você pensar a sua vida e planejar a sua vida com sabedoria. Provérbios 19 e 21. O que diz lá, pessoal? As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Então, o primeiro princípio aqui, importante para nós entendermos, quando nós falamos desse universo de fazer planos, Provérbios diz que as pessoas fazem muitos planos, mas é Deus quem decide. Fala para o teu irmão, é Deus quem decide. Qual é a ideia aqui? A ideia é de que nós que seguimos a Cristo, nós que temos uma relação com Cristo, nós que escolhemos, decidimos nos sujeitar ao senhorio de Cristo, sermos discípulos de Jesus. Portanto, nós temos um mestre, amém? A quem nós ouvimos a sua voz e seguimos a Ele. Nós precisamos entender que Ele nos dá liberdade de fazer muitos planos, mas nós precisamos entender, precisamos sujeitar estes planos a Deus, porque no final é Ele quem decide. Eu peguei dois exemplos da Bíblia que são bem interessantes, que falam sobre isso. O primeiro deles é de Saulo. Vocês conhecem a história de Saulo, que foi um homem que perseguia a igreja de Cristo e depois se tornou o apóstolo Paulo. Quem conhece a história de Saulo e a Paulo, depois Paulo? Amém? Lá em Atos capítulo 9, versos 1 e 2, conta ali a história de Saulo, uma parte dela, onde diz ali que ele estava fazendo planos para perseguir os seguidores de Jesus. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com um grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Paulo estava planejando perseguir aqueles que seguiam a Cristo. Perseguir aqui no caso era matar, se necessário, né? Era prender, era torturar, tudo isso em nome de Deus, da forma como ele entendia, da forma como a leitura que ele fazia a respeito da lei de Deus. Então ele achava que ele estava fazendo um favor para Deus. Estes eram os planos de Saulo, mas Deus tinha o quê? Outros planos. E aí você conhece a história, você sabe, quando Saulo estava no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele e mudou tudo. Mudou aquele plano. Uma outra história interessante sobre Deus quem decide é a história de José. Pegar uma história lá do Antigo Testamento, José do Egito. Todos conhecem a história de José? Né? A Bíblia conta que José teve dois sonhos, e nesses sonhos, resumindo a interpretação desses sonhos, a forma como ele entendeu esse sonho, era que os seus irmãos, os seus pais iriam se dobrar diante dele. E ele era um menininho meio mimadinho, né, do papai. Então aquilo irritou demais os seus irmãos, né? O seu próprio pai ficou meio assim, e ele também se encheu de si, achando que Deus iria exaltá-lo da sua maneira, da sua forma. Então ele fez planos na sua cabeça. Mas vocês conhecem a história, os planos de Deus eram outros. E José foi vendido
pelos seus irmãos, foi escravo, passou por várias situações ali no Egito, até que então ele se tornou governador do Egito, porque Deus tinha outros planos. O que eu aprendo, entendo aqui, queridos, é que você pode ter planos, mas você precisa ouvir a voz de Deus. Você pode ter muitos planos, mas é Deus quem vai decidir a sua vida. Amém? Então você não deve ser um cara obstinado pelo seu próprio coração, obstinado em si mesmo, nos seus próprios planos. Você vai dizer, Senhor, olha, outro dia eu vi um meme que fala, né, de internet, um cara sentado assim, um outro dando gargalhada, que era Jesus. Não sei se vocês já viram esse meme. E estava escrito assim, eu contando para Jesus os meus planos, e Jesus rindo assim, tipo, meu, você não sabe de nada, você não sabe de nada, né? Na verdade, você pode fazer os seus planos, mas é Deus quem vai decidir. Então, muitos dos seus planos, eles vão ser frustrados, muitos dos seus planos, eles não vão sair do papel, muitos dos seus planos não vão acontecer, porque na verdade eles não estão no escopo ou no coração de Deus para a tua vida. Deixa então ele decidir aquilo que ele vai fazer. Saulo foi fazer uma coisa, Jesus pegou ele no meio do caminho, virou ele do avesso, né? E colocou ele no plano que Deus tinha para a vida dele. José, também aquele menininho mimado, cheio de si, foi forjado no Egito. Deus trabalhou a vida dele para que levantá-lo para que ele fosse o quê? Um governador e pudesse salvar não somente a sua família da fome, como milhares de pessoas naquele tempo de fome no Egito. Então percebam que os planos de Deus, eles são muito melhores do que os nossos planos. Então, planeje a sua vida, porque planejar é viver. Eu gostei da frase. Quem está fazendo planos é sinal de que tem esperança, de que tem ambição, de que tem vontade de crescer, de se desenvolver. Maravilhoso, só que não se esqueça de que é Deus quem vai decidir a sua vida. Nós não tínhamos plano nenhum de vir para Florianópolis. Os nossos planos eram ficar em São Paulo. Nossa vida, nós nascemos em São Paulo, crescemos em São Paulo, vivemos a vida toda em São Paulo, né, Dri? Paulistano mesmo ali, viciado em café, acelerado. Compramos nosso apartamento, mobiliamos o nosso apartamento, toda a nossa vida estava organizada para estar em São Paulo. Estávamos 12 anos pastoreando uma igreja, uma equipe de pastores em São Paulo, uma igreja muito bem estruturada, ministério avançando, tudo certo, nossos planos estavam ali. Então nós fizemos planos para ficar em São Paulo, assim como Saulo fez planos para perseguir aqueles cristãos, assim como José achou no seu coração que será o que ele ia ser diante dos irmãos e do pai. Nós fazemos muitos planos, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus e entender o que Ele tem para nós, porque os planos de Deus são muito melhores do que os nossos planos. Então um dia Deus falou para nós, São Paulo acabou, o tempo de São Paulo acabou, eu não quero mais vocês aqui, show. E Deus então muda a nossa vida e diz, agora vocês vão para Floripa. Então o que nós fazemos nessa hora? Nós pegamos aquele nosso planinho e fazemos o que com eles? Enfiamos na gaveta, guardamos, trancamos, amém? E vamos viver o quê? Pergunta para o teu irmão, o que você quer viver? O seu plano miserável? Ou o plano de Deus? Eu digo miserável porque diante do que Deus tem para você, queridos, é miséria que você está pensando aí. Diante daquilo que Deus pode fazer na tua vida, às vezes você não percebeu, você está muito aquém, muito longe daquilo que Deus tem para você. Então deixa Deus decidir. Primeira forma de você planejar sua vida com sabedoria é deixar Ele decidir. Amém? Amém. A sua vida. Segundo princípio, Provérbios 16, 9. Provérbios 16, 9.
A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Segundo princípio sobre planejar a vida com sabedoria é entender que quem dirige é Deus. Quem decide é Deus. E quem vai dirigir a tua vida também é Deus. Então, uma vez que você entende o plano de Deus, e você faz do plano de Deus o seu plano, amém? Uma vez que você entende o que Deus tem para você, fala, Senhor, eu quero viver os teus planos, e você começa, você entra nesse mistério, você entra nessa jornada, quem vai dirigir você também é Deus. Vocês perceberam que é tudo sobre Ele, não é nada sobre você? O plano é dele, e é Ele que vai dirigir a sua vida. O coração de um homem cria seu caminho, considera e propõe a si mesmo o que fará. Projeta um fim e cria de que maneira ele pode alcançá-lo. Mas o Senhor dirige seus passos, governa e dispõe todas as suas intenções e ações como bem entender, determinando qual será o evento e ordenando seus movimentos, talvez para uma questão que nunca veio à sua mente. E isso é lindo, e é importante você entender isso, porque quem vai dirigir sua vida é Deus. Portanto, nesse projeto de Deus para a tua vida, você não está sentado no banco do motorista, você está sentado no banco do passageiro. Quem vai te dirigir é Deus. É Ele que vai mostrar o caminho, é Ele que vai fazer o caminho, é Ele que vai traçar o percurso. Amém? Então você deve deixar Deus dirigir a sua vida. Quando nós chegamos aqui, nós sabíamos pelo plano de Deus, nós viemos para cá para plantar uma comunidade. Estava muito claro isso para a gente, nós não tínhamos dúvida alguma a respeito disso. Nós chegamos ali no Porto da Lagoa, nos instalamos ali, acabou, depois de um mês ainda de obra, e quando nós começamos a desencaixotar todas as nossas coisas, na primeira semana que nós desembrulhamos o nosso sofá, a Kika olhou para mim e disse, agora nós podemos fazer uma reunião, temos um sofá. Amém? Nós não sabíamos o que seria, nós não tínhamos ideia. Você pode pensar assim, mas poxa, vocês não tinham um plano. Às vezes as pessoas perguntam, vocês não tinham um plano? Né? O que vocês iam fazer? Eu não tenho vergonha de dizer, não. Eu sabia que eu devia estar aqui, naquele tempo, naquela hora, fazendo o que eu estava fazendo, mas eu não tinha ideia. Eu falei, Senhor, e aí? E agora? Entende? É o Senhor dirigindo a nossa vida. Então, a partir de um posicionamento, Deus vai nos dirigindo, Ele vai nos inspirando, Ele vai mostrando os eventos, Ele vai ordenando os movimentos, Ele vai fazendo a gente entender e discernir a vontade dEle para aquilo que Ele queria fazer nessa cidade, nesse tempo, e alcançar as pessoas que Ele queria alcançar. Então, nós entendemos que não adiantava a gente trazer um pacotinho pronto de São Paulo, sabe? Tipo franquia, pegar a igreja de São Paulo e reproduzir o que está acontecendo em São Paulo aqui. Nós entendemos que não fazia sentido porque nós não estamos em São Paulo, as pessoas que estão aqui não são paulistanos, né? O contexto é outro, a necessidade é outra. Então, Senhor, o que o Senhor quer fazer? Então nós viemos desarmados, nós não viemos, sabe, tudo programadinho para fazer aquilo que nós queríamos fazer. Nós dissemos, Senhor, dirige a nossa vida. E nós nos colocamos neste lugar, entendendo que Ele queria nos inspirar e mostrar a direção. Isso é importante você entender. Dá um frio na barriga. Não é, galera? Porque nós somos programados desde criança a assumir o controle das coisas, né? Fazer, merecer, correr atrás, conquistar. Então nós somos muito apegados a essa realidade. Eu quero fazer, eu quero controlar as coisas. E de repente você tem que dizer para Deus, Deus, dirige aí. E você solta o volante e deixa Ele mostrar qual a direção. Então dá aquele friozinho na barriga. Mas queridos, fala para o teu irmão, não há pessoa melhor. Não há pessoa melhor para cuidar de você. para cuidar de você. Senhor Jesus. Amém. Não tem ninguém melhor do que Ele. Ele é perfeito, Ele é reto.
faz. Então não há pessoa melhor para dirigir a nossa vida do que Deus. Amém? E à medida em que Deus foi nos revelando, nós fomos andando. Então eu fico pensando, como nós chegamos aqui? Queridos, eu não tenho a menor ideia. Eu posso até contar a história para vocês, mas falar para vocês, eu sei como nós chegamos aqui, queridos, seria uma vaidade humana horrível. Seria uma tentativa de esqueci a palavra. Fala aí, galera, de uma vaidade, de enaltecer. Nós planejamos tudo minuciosamente, nós sabíamos desde o começo o que nós faríamos. Não sabia nada, né? Não sabia nada. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu não sabia nada, mas Deus sabia tudo. Amém, queridos? Então talvez você esteja nesse lugar na tua vida hoje, e talvez você esteja pensando, meu Deus, o que vai ser? Como vai ser? Queridos, deixa Ele dirigir tua vida. Deixa Ele te conduzir, deixa Ele te mostrar o caminho. Ele vai te inspirar, Ele vai te revelar. Eu lembro aqui que eu falei assim, nem aqui nós vamos fazer. Nós vamos sair pela rua, batendo na porta das casas, como os testemunhos de Jeová, os mormons. Eu falei, nossa, Nê, acho que não, né? Eu trouxe um terno. A cabeça dela assim, maquinando, né? Porque aqui que ela é maquina, ela tem, né? A cabeça dela é avião, assim. Eu falei, Nê, não sei. Ela falou, mas como que vai ser? A gente não conhece ninguém nessa cidade, conheci uma pessoa. Não conhecemos ninguém, não temos conexões, não temos contatos. Caímos aqui de paraquedas numa casa no Porto da Lagoa. Tem mais sapo que a gente conhece aqui do que gente, né? Porque não conhecia ninguém. Daí, de repente, ela tem um sonho. Olha que lindo isso, pessoal. Que seja um testemunho para vocês. Vocês conhecem, alguns conhecem essa história. Ela teve um sonho. E Deus pegava na mão dela e ela descia, era o sobrado onde nós morávamos, ela descia a escada e Deus ia na frente assim, aí Deus abria a porta de um jardim na frente, e ela parou assim no beiral da porta, e tinha um holofote daqueles de balada, sabe? Aqueles canhões de luz no céu. Era boate, já era não, nem fala. É aquela luz do Batman, sabe? Aquela luz do céu, assim. E ela sonhando aquilo, e Deus falava para ela assim, olha, não se preocupe, porque as pessoas vão ver esta luz e elas vão vir. Aleluia. E ela acordou desse sonho, e ela falou, eu tive um sonho assim, maluco, que Deus pegava na minha mão e olhava ali no jardim, tinha uma luz, ela me contou essa história. Eu falei, então, brother, vamos sentar aqui e esperar. Galera, parece brincadeira, meu. Naquela semana, nós estávamos sentados almoçando, tocou a campainha de casa. Um casal que eu nunca vi na vida. Oh, tudo bem? Daí, né? Você que é o Serginho? Eu falei, sou eu. Não, porque uma pessoa lá de São Paulo me disse que vocês estavam vindo para cá e que vocês iam começar uma reunião. É hoje, né? É hoje. E era quarta-feira, porque a gente tinha encontrado um outro rapaz lá no Rio Vermelho. E ele podia fazer reunião de quarta-feira, resumindo a história. E aí ele veio, é hoje, né? Eu falava que é quarta-feira. Eu falei, quarta-feira. Então eu vim mais cedo para não errar. Passei para saber se era aqui mesmo. E à noite eu volto. Eu falei, tá bom. E assim, galera, foi chegando um após o outro. Foi chegando. Aí um trouxe outro, que disse para o outro, que falou para o outro, esses abençoados aqui. A Fernanda apareceu lá em casa, né? Querendo saber o que estava acontecendo. Mas a gente ficou sabendo de São Paulo. Então, São Paulo. aquela luz lá, ela é meio raio laser. Ela vai para São Paulo, ela vai para todo lado. E as pessoas começaram a se conectar, mas eu quero dizer para vocês, queridos, que o plano de Deus era esse. Deus começou a conectar pessoas com necessidade, pessoas que estavam chegando na cidade, pessoas que iam se
ficar conosco. O G chegou assim também, o G não queria nem vir. Ele brigou com a amiga dele falou, Jerônimo, vai lá na casa da Kika, do Serginho, tem uma reunião lá. E ele pensando assim, putz, eu vou lá na reunião, nem sei dessas pessoas. Até um dia que ele foi, nunca mais saiu de casa. Apaixonei por você. Apaixonou. Né? E assim, então, o que eu quero dizer para você, resumindo, né, porque eu não quero me alongar muito nessa história. Deus vai dirigir, eu não sei o que Ele vai fazer. Pode ser que Ele te leve para abrir uma igreja na boate. Sei lá, meu Deus, é muito louco. Não fica limitando Deus. Não, Deus, veja bem, eu não ando por esse caminho, eu não queria tomar essa quebrada, eu não vou por esse beco. Deus só deixa, filho, deixa que eu vou te levar, eu sei por onde você tem que ir. Só confia em mim, vai comigo. Amém? Deixa Ele dirigir você, eu não sei o que Ele vai fazer, queridos, mas se você estiver vivendo o propósito de Deus, se você fizer do plano de Deus o teu plano, Ele vai dirigir a tua vida. Ele vai te conduzir. Como nós chegamos aqui? Sei lá. O Jean já me chamou aqui, vem ver um terreno lá no Campeche, lá no Campeche, eu moro no Porto da Lagoa, está procurando lá no Porto da Lagoa. Não, Serginho, vamos lá ver um terreno. Eu achei que fosse um terreninho, né? Um puxadinho. Cheguei aqui, um terreno enorme. Falei, gente, você está maluco, meu? Como nós vamos alugar esse terreno desse tamanho? Nós não temos recurso. Nós vamos, né? Vamos fazer um movimento de invasão de terra. Não vai rolar, né, meu? Vai ficar estranho esse negócio. Eu disse, não, meu, eu conheço o dono, vamos conversar. Queridos, Deus deu graça, deu favor, porque Ele está dirigindo a nossa vida. Nós não tínhamos condição de estar aqui, nós não tínhamos condição mínima nenhuma de entrar nesse lugar. Deus fez tudo isso, queridos. Nós não planejamos nada. Graças a Deus, misericórdia. A melhor oração que você pode fazer, querido, eu falo de todo o meu coração para você. E é assim, Senhor, livra-me de mim mesmo. Faz isso assim, fecha o olho e fala assim, Senhor, em nome de Jesus, livra-me de mim mesmo. Livra-me de mim mesmo. Amém. Amém. Talvez se fosse por mim, eu estava lá em casa ainda no Porto da Lagoa. Ou perdido na boate. Tem um monte de luz lá. Glória a Deus que Deus tinha outros planos. Terceira coisa importante que você precisa saber, Provérbios 16, de 1 a 3. É Deus quem decide, é Deus quem dirige. Fala para o teu irmão, é Deus quem abençoa. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Outra coisa que você precisa entender, queridos, é que quem vai abençoar é Deus. Ele vai decidir, Ele vai dirigir e Ele vai abençoar. Amém? A bênção de Deus, ela enriquece a nossa vida e ela não acrescenta dor. Então você vai viver na bênção de Deus, realizando aquilo que Ele decidiu para a sua vida. Então nesse projeto, nesse plano, ele não vai se tornar um fardo na tua vida, um peso na tua vida. Porque você vai confiar, ou uma outra versão diz assim, confia as suas obras ao Senhor. Confia os teus planos ao Senhor, porque é Ele que vai te abençoar. É Ele que vai fazer tudo dar certo. Essa expressão no hebraico, ela significa literalmente, role ao Senhor. Sabe aqueles fardos de feno, que as pessoas carregam, que são pesados? Esse texto diz o seguinte: pega este fardo e role ao Senhor, dê para Ele, confie nele, confie os teus planos ao Senhor e eles darão certo. Confie os teus planos ao Senhor e Ele vai abençoar, ou seja, não será no seu esforço,
Não será na dependência da tua capacidade. Nós precisamos entregar para o Senhor, confiar estes planos ao Senhor e depender da providência e da graça de Deus. À medida que nós vamos avançando, à medida que os nossos planos vão sendo estabelecidos, nós vamos vendo a graça de Deus, o favor de Deus. Isso não deve ser um peso na sua vida. Lá em 1 Pedro 5,7 diz assim: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Amém? O que nós precisamos é da bênção de Deus. Você pode se comprometer, sim, você pode correr atrás, você deve. Eu comprometi minha vida, a vida da minha esposa, do meu filho, tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós nos comprometemos aqui. Nós servimos a Deus com todas as nossas forças, com tudo que nós podemos, com tudo que nós somos. Existe esse comprometimento, mas eu não dependo disso. Eu dependo da bênção de Deus sobre a minha vida. Amém, queridos? Assim também comigo, com você. Em todas as áreas da sua vida, dependa de Deus, dependa da bênção de Deus, confie ao Senhor, não fique preocupado, não fique angustiado, deixa Deus fazer, deixa Deus, isso aqui é um presente de Deus, o que Deus está fazendo aqui, na vida das pessoas é um presente de Deus, é bênção de Deus, isso não tem a ver com esforço humano, tem a ver com a presença dEle nesse lugar, amém? Amém, queridos? Planeje a vida com sabedoria, quem decide? Deus. Quem dirige? Deus. Quem abençoa? Deus. Deus. Quarto conselho que eu quero te dar, Provérbios 15, 22. Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Provérbios 20, 18, João. Um outro Provérbios que fala sobre a mesma coisa. E agora 20, 18. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. Queridos, uma coisa importante para você que deseja planejar a vida com sabedoria. Busque conselho. Amém? É mais seguro estabelecer planos em meio a conselhos sábios. O que o provérbio está dizendo aqui é que no momento em que você vai planejar, você precisa se cercar de pessoas maduras espiritualmente, pessoas que te amam, pessoas que amam a Deus e amam a tua vida, pessoas que se importam com você e que podem sentar com vocês para ajudá-los, para orar com vocês, para questionar. Eu louvo a Deus porque quando nós estávamos tomando a decisão de vir para Florianópolis, nós fomos cercados pelo conselho da igreja de São Paulo. Pastores, amigos, irmãos que nos amam e se preocupam conosco e nos questionaram. Bateram pesado. Pensa, galera. Nós tomamos umas burdoadas para... Sabe para quê? Para ver se realmente nós tínhamos convicção e firmeza de propósito. Para saber se nós não estávamos numa fuga, se nós não estávamos fugindo de alguma coisa para ir para algum outro lugar. Para saber se realmente Deus estava naquilo. Deus usou pessoas maduras, sábias, para questionar, para inquirir, para nos exortar, para sondar o coração, para nós entendermos se aquilo era de fato um plano de Deus. Queridos, o lugar mais seguro para você fazer planos não é dentro da caverna. O lugar mais seguro é no meio dos irmãos. Não de qualquer irmão, mas de pessoas sábias, maduras, tementes a Deus, que você possa confiar, que você possa sentar e refletir e pensar e amadurecer essa ideia. A vida em comunidade pode ser um lugar seguro para se estabelecer planos, quando buscamos a orientação de pessoas espiritualmente maduras. Amém? Então muitas vezes a pessoa ela vai fazer planos, mas aí ela entra na caverna, ela entra na bolha de si mesmo, e ela vai fazer planos, e ela entra nesse lugar, e ela só ouve a si mesma. Ela só consegue ouvir a sua alma, ela só consegue ouvir o seu coração, ela só consegue ouvir os seus próprios pensamentos,
e ela fica em si mesmada, ela fica refém de si mesma, ela não vai enxergar as coisas que estão em volta. Por isso que a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Então sai da caverna, não faça os seus planos no escuro da caverna, sai para fora, se conecta com pessoas maduras, sábias, que te amam e que podem te ajudar a construir um caminho seguro. Amém? Amém. O quinto ponto, tô acabando, hein, pessoal, vocês vão comigo aí. Provérbios 21:5. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado come cru. Podia estar assim, né, esse versículo? Misericórdia. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Quinto princípio para você planejar a sua vida com sabedoria: não faça planos apressadamente. Amém, queridos? Nós vivemos um tempo onde as pessoas querem tudo para amanhã. É ou não é, pessoal? Quem quer para ontem? Para amanhã eu falei, né? É que eu já tive tudo de manhã, já me converti um pouco, já estou querendo para amanhã. Querem tudo para ontem, para agora, para já. Quem é assim? Olha, levanta a mão aí que eu sei que você é assim. É ou não é, pessoal? Demorou um pouquinho, já fica irritadinho. Né? A internet está lenta, já está xingando o provedor. Né? Da internet. Não é? É tudo assim. A gente quer comer rápido, a gente quer tudo rápido, a gente quer resultado rápido. E aí o que acontece? A gente entra num movimento onde a gente quer apressar todas as coisas. Só que a palavra de Deus diz que aquele que planeja com cuidado, esse tem fartura, esse tem sucesso. O apressado acaba como? Acaba mal. Então, queridos, nós precisamos ter cuidado quando nós vamos fazer planos. Nós não podemos apressar as coisas. Nós não podemos nos precipitar quando vamos fazer planos, achando que tem que ser para agora, tem que ser para já. E aí você vai vivendo a vida como um maluco. Né, Brasil? Né? A gente fica maluco. Né? E eu sou paulistano, né? E paulistano é tudo maluco. Quem é paulistano aqui? Vocês são tudo louco, né? Agora não mais, vocês já estão mais convertidos, né? Mais manezinho. Ah, mas é tudo acelerado, meu. A gente, né, começa a vida e não para. Parece que, meu, chuta a gente da maternidade paulistana assim, chuta e fala, vai. E aí você não para, meu. Você tá na escola aí, já sai do ensino médio, já vai para o vestibular, universidade, estágio, empresa, e corre, trabalho, e vai, casa, e você morreu. E morre. Você morreu enlouquecendo no meio do caminho. Você é uma máquina, a gente não para, a gente... E fala, meu Deus, calma. A gente vive a vida que nem louco. A gente não pode ter pressa para fazer planos, queridos. Uma outra versão diz, aquele que planeja com diligência, de forma diligente, esse tem sucesso. E aqui, esse versículo, a ideia é que a diligência, ela se opõe, não à preguiça. Né? O que planeja com cuidado, não a oposição à preguiça, mas à pressa. A pressa indevida é tão fatal para o sucesso quanto a procrastinação indevida. Então, a gente apressar as coisas não é bom. Assim como também não é bom viver empurrando as coisas com a barriga. Amanhã eu faço. Deixa para lá, depois eu vejo. Né? Isso também não é planejar com cuidado. Não é ter diligência na forma de fazer as coisas. Provérbios 14:29 diz que o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Na linguagem de hoje diz, a pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Salmo 27:14
o salmista diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Fala pro teu irmão, não tem nada melhor do que esperar no Senhor. Espera, querido, não se mova sem convicção. Não faça planos como um louco. Amém? Deus não falou? Melhor do que não fazer plano. Aliás, melhor do que fazer plano apressado é não fazer nada. Amém, querido? Melhor do que fazer plano apressado é não fazer. Faz sentido para vocês? Porque se você fizer um plano apressado e sair executando esse plano, o que você vai colher? Desgraça, necessidade, um fruto amargo. Mas se você esperar no Senhor, esperar a voz de Deus, ter a convicção daquilo que Deus tem para a sua vida e executar então esse plano no tempo de Deus, com a convicção de Deus, as coisas serão diferentes. Tem um versículo em Isaías que eu gosto muito, 64:4. Isaías 64:4. Põe aí, João. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Na outra versão diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém, queridos? Deus está trabalhando enquanto você está esperando. Verdade. Não é bom demais isso? Eu estou esperando em Deus, mas Deus está trabalhando. Então não é uma espera passiva. Eu estou com o meu coração em Deus, eu estou buscando a direção de Deus. Eu não vou fazer planos apressadamente, eu não vou me precipitar, eu não vou fazer besteira, eu não vou viver de impulso, de emoção, eu não vou viver segundo esse mundo. Eu vou esperar em Deus e eu vou ficar neste lugar seguro, aguardando a direção de Deus. E enquanto eu espero, Deus trabalha em mim e nas circunstâncias da minha volta. E no tempo certo, então, as coisas vão acontecer. Amém? Queridos, a gente lida com pessoas o tempo todo. E olha, eu vou dizer para você uma coisa: 95% dos problemas das pessoas, elas mesmas criam. Verdade. Fala para o teu irmão, cabra safado. Você cria 95% dos seus problemas. Por quê? Porque você é apressadinho. Porque você quer tudo para ontem. Amém? As pessoas chegam aqui tudo arrebentadas, emocionalmente arrebentadas, espiritualmente arrebentadas, profissionalmente arrebentadas. Sabe por quê? Porque não sabe esperar em Deus. E aí colhe um fruto ruim. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba comendo cru. Eu quero terminar lendo o Salmo 45. Já são quase 9. Amém, né? Estamos juntos aí. Salmo 45. Olha que lindo esse salmo. Eu quero terminar porque essa é a minha oração para vocês, para minha vida, para minha família, para minha casa, para tua casa, para tua família. Ó Senhor, nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Pode ir. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. A minha oração, querido, é que você planeje sua vida com sabedoria. E que por você viver pela sabedoria de Deus,
deixar Deus decidir, dirigir, abençoar, você possa experimentar tudo o que Deus tem para você. Porque como diz o salmista, o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Quem pode dizer, o Senhor tem feito grandes coisas para a minha vida? Não é verdade? Não há ninguém igual a ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Esse é o nosso Deus, eu falei isso semana passada, o Deus da abundância. O Deus que tem prazer em nos abençoar, o Deus que tem prazer em compartilhar conosco planos maravilhosos. E ainda que nós quiséssemos falar de todos eles, nós não teremos tempo, eles não podem ser contados. Queridos, viva os planos de Deus para a tua vida. Os planos de Deus são maravilhosos, Ele é bom, Ele é reto, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Amém, queridos? Então, que a sua vida seja uma vida onde você possa desfrutar da doce presença do Senhor. Que você possa viver todos os planos que Ele tem para a tua vida. Que você possa discernir aquilo que Ele sonhou para você. E a partir daí, então, você vive intensamente. Uma vida cheia de propósito, cheia de significado. Amém? Que você seja feliz, bem-aventurado, vivendo tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos orar, eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Querido, eu creio que se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, se você está aqui nessa noite, Deus quer comunicar algo com o teu coração. Eu creio que teu coração ele está cheio de planos. E não há nada de errado nisso. Pelo contrário, eu me alegro em saber que o teu coração ele pulsa, ele vibra, ele deseja mais, ele tem ambições, desejo de crescer, desejo de alcançar objetivos. Queridos, isso é maravilhoso e Deus Ele não te poda disso. Pelo contrário, eu creio que o Espírito de Deus em nós, Ele nos leva a sonhar, a acreditar, a ter esperança. Mas amado, eu quero te convidar nessa noite a você dizer: Senhor, eu quero colocar todos os meus planos, tudo aquilo que habita o meu coração, eu quero entregar para o Senhor, porque eu quero que o Senhor decida. Aqueles planos que eu tenho para minha família, Senhor, eu quero a tua direção, eu quero que o Senhor decida. Aqueles planos que eu tenho com relação ao meu relacionamento, eu quero que o Senhor me mostre, eu quero que o Senhor decida. A minha vida profissional, decisões que eu preciso tomar, planos que eu tenho feito nessa área, Senhor, decide. Eu sujeito a minha vida a Ti, Senhor, decide os Teus planos para mim. Fecha as portas que o Senhor quer fechar, abre as portas que o Senhor quer abrir. Eu não quero viver os meus planos obstinados, eu quero viver os Teus planos para a minha vida, porque os Teus planos são maravilhosos. Eu quero viver cada um deles, Senhor. Da mesma forma eu peço, Deus, dirija a minha vida. À medida que eu avanço, dirige os meus passos, mostra o caminho que eu devo seguir, que direção eu devo tomar, me inspira, se revela à medida da jornada, Senhor, me mostra o caminho, passo a passo, para que os meus pés não vacilem, para que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas para que eu siga no centro da Tua vontade. Senhor, eu oro pela Tua bênção, eu quero a Tua bênção sobre a minha vida. Eu quero a Tua bênção sobre os planos da minha vida, Senhor. Eu quero confiar estes planos a Ti, Senhor, para que eles deem certo. Eu quero a Tua bênção. Abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa os meus filhos, Senhor. Abençoa os papéis que eu exerço na minha vida. Abençoa as minhas mãos que trabalham, Senhor. Abençoa a minha profissão. Me ajuda a crescer profissionalmente, me ajuda a colher com fartura e com prosperidade, Senhor.
Dirige cada área da minha vida, Senhor. Eu quero a Tua bênção. A Tua bênção enriquece e não acrescenta dor. Eu não quero viver segundo a força do meu braço. Eu não quero viver na minha própria força, na força do meu entendimento. Não, Senhor, eu quero a Tua bênção sobre a minha vida. Eu sei que com a Tua bênção eu serei feliz. Eu sei que com a Tua bênção eu serei bem-aventurado. Eu desejo a Tua bênção na minha vida, Senhor. Por isso abençoa, Senhor. Abençoa todos os planos que eu tenho colocado diante do Senhor. Me livra da pressa. Ah, Senhor, me livra de ser precipitado. Me livra da minha alma. Me livra, Senhor, de toda a ansiedade que habita o meu coração. Eu quero aprender a esperar em Ti, Senhor. Eu quero aprender a ouvir a Tua voz. Eu quero aprender a me mover no Teu tempo, do Teu modo, porque há tempo para todas as coisas nessa terra, Senhor. E eu quero viver no Teu tempo, não no meu tempo. Eu não quero apressar as coisas. Eu não quero viver angustiado, ansioso, preso nessa cadeia de ansiedade, Senhor, nessa síndrome de ansiedade que muitas vezes quer roubar o meu coração, Senhor. Não, eu quero esperar em Ti, Senhor. E me cerca de pessoas sábias, de bons conselheiros, Deus. Eu não quero viver como um lobo solitário. Eu não quero viver como alguém que está na caverna. Eu não quero estar preso numa bolha de mim mesmo, vivendo em si mesmado. Não, Senhor, eu quero me cercar de pessoas que Te amam. Eu quero me cercar de pessoas maduras, sábias, Senhor, que possam me ajudar, que possam me exortar, que possam me consolar, que possam me apontar uma direção, que possam acrescentar sabedoria na minha vida, Senhor. Assim eu quero viver todos os dias da minha vida, Senhor, em comunidade, cercado pelo Teu amor, cercado por pessoas que Te amam, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa direção. E eu oro, Deus, para que todos nós possamos planejar as nossas vidas com sabedoria e assim vivermos uma vida agradável a Ti. Em nome de Jesus. Aleluia.